Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo ao nosso canal pela primeira vez, é uma satisfação tê-lo aqui. Não deixe de olhar a nossa lista de vídeos, temos bastante vídeo no canal, tem muita informação interessante e percebam que tudo está ligado à nossa proposta de trabalho, que é imigração para Portugal. E não só a imigração através de vistos consulares, como é o correto, como é a maneira certa de fazer um projeto de imigração, mas também nacionalidades, casamentos e legalização daqueles que já estão em Portugal, que por uma ou outra razão resolveram não vir com um visto, por exemplo, e neste momento estão aqui e precisam de algum suporte para algum documento, para alguma coisa, enfim. Este é o foco, este é o objetivo do nosso trabalho. Portanto, se isto lhe interessa, dê o like aos nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal, compartilhe os vídeos, compartilhe a informação com o seu grupo de familiares, grupo de amigos, porque pode ser que alguém se interesse pelo assunto, que não seja propriamente você que está assistindo, mas ali na esquina pode ter um amigo seu que se interessa por Portugal. E neste sentido, faz todo o sentido de que esta divulgação e esse compartilhamento se façam importantes. Para os demais, que já são nossos seguidores, nossos inscritos aqui no canal, nosso muitíssimo obrigado. Satisfação tê-los conosco. Sempre lembrando que, se tem sugestões, dúvidas, comentários, podem deixá-las aqui embaixo no nosso Instagram. Podem também deixar aqui nos comentários do próprio vídeo. E se forem casos pontuais, processos que você já tem e algo está correndo mal, precisam de alguma orientação, precisam de algum suporte, envie um e-mail, contato@portugallegal.com.br. É com estes canais que nós tratamos e tentamos lhes ajudar com os assuntos relacionados ao nosso trabalho. Muito bem. Dito isto, vamos então falar hoje sobre nacionalidade para judeu sefardita. Sim, o governo português resolveu novamente mexer com a legislação que se aplica ao caso da nacionalidade dos judeus sefarditas. Há poucos meses atrás, ano atrás, nós tivemos uma alteração na legislação portuguesa que trouxe algumas novidades e, no caso do judeu sefardita, o Estado, na época, apertou, digamos assim, o cerco para que fosse um processo de nacionalidade mais restrito. Criaram regras novas que levaram muitas pessoas a não conseguirem mais os meios de prova suficientes e faça com que o Estado português reconheça aquele direito que até então era tranquilo de se conseguir. Lógico, processo de genealogia, fazer toda a árvore genealógica da família, obter um certificado da entidade israelita em Portugal dizendo que está tudo certo, que ele tem direitos, e depois sobe o processo para a conservatória e pronto. 2 anos, 3, 4 anos, e sai a nacionalidade. Já no ano passado, nós tivemos uma tentativa por parte de um dos partidos políticos aqui de Portugal, especificamente falando do Partido Comunista Português, que tentou, através de um projeto de lei, retirar do ordenamento jurídico português este tipo de nacionalidade. O que eles pretendiam, na verdade? Era extinguir a possibilidade desta nacionalidade ser concedida pelo Estado português. Nós, na época, inclusive, fizemos vídeo, acompanhamos isto de perto, e este projeto caiu por terra porque aqueles que hoje são governo, veja só que interessante isso. Hoje, o governo vem com uma proposta para colocar fim, quando no ano passado ele
governo e mais uma série de outros partidos se opuseram àquela proposta do Partido Comunista Português, PCP, de extinguir este artigo, de tirá-lo do ordenamento jurídico. Ou seja, dali para diante, se estivesse passado, não haveria mais nacionalidade para judeus sefarditas. O governo, naquela ocasião, disse não, nós temos que continuar, só que nós vamos endurecer, nós vamos criar mais um obstáculo para que estas pessoas pudessem, então, requerer esta nacionalidade. Pasmem agora, digo pasmem porque aqueles que disseram não naquela época agora dizem sim. E agora eles estão no governo. Então, perceba que é jogada política. Essa é que é a verdade. Eu não consigo vislumbrar outra situação que possa ter levado a isto. Que, na verdade, se existem problemas na concessão, se alguém está ganhando muito dinheiro com isso, como se afirma na matéria, se alguém está fazendo coisa errada, então que se punam, que se busquem soluções. Agora, tolher um direito, que no meu modo de entender é um direito, porque, aliás, estas pessoas, estes antepassados foram expulsos daqui por um decreto do governo, e na época decidiu, bem, vamos expulsar os judeus sefarditas daqui da nossa terra. Aconteceu com a Espanha, com a Alemanha, com vários países. Correram com eles daqui. É uma situação que, eu modo de entender, não calha lá muito bem. Mas quem sou eu, não é? Quem sou eu para dizer sim ou não? Ninguém. Não é? Por opinião minha. E entendo aqueles que digam e que pensem de forma contrária também. Respeito a opinião de todos. Okay? Muito bem. Então, voltando ao assunto de hoje, nacionalidade de judeus sefarditas, o governo promete aí novidades. Por quê? O que é que eles intencionam agora? Isso foi anunciado há uma semana atrás. Uma reunião do Conselho de Ministros, só que também tem um detalhe. Não disseram como pretendem fazê-lo, quais as condições que pretendem aprovar. E eu digo aprovar porque, percebam, que se é o Partido Socialista que agora tomou a iniciativa e ele tem ampla maioria no parlamento português, dificilmente esta matéria vai ser rejeitada. Portanto, é uma proposta de lei, vai a parlamento, lógico, vai receber os pareceres de todos os órgãos responsáveis, de todas as entidades responsáveis e que estão diretamente envolvidas neste tema, e depois vão para a votação. Só que perceba que a votação é a maioria absoluta. Depois vai a crivo do senhor presidente da República para a promulgação. Aí pode ser que haja algum reparo, alguma coisa que talvez ele não ache esteja 100%, ou também ele pode dizer, ok, está tudo certo, vamos aprovar da forma como veio do parlamento. Se tiver dúvidas, certamente ele vai levar adiante. Talvez submeta a um tribunal constitucional para ver se isto é constitucional, se pode ser tolhido, se pode ser excluída da legislação portuguesa esta nacionalidade, que ela deixe de existir. Então não sabemos exatamente o que vem, mas pelo que dá a entender, pelo que inclusive eu vou deixar a matéria aqui também para vocês poderem fazer esta leitura, o que o governo deu a entender é de que ele vai extinguir. Vai extinguir, evidentemente, com um lapso de tempo. Portanto, imaginemos que a lei seja publicada no mês de agosto, Diário da República, e o governo então vai aprovar e dizer o seguinte, bem, nós abrimos uma janela a partir do dia 1º de agosto de 2023. Gente, isto é uma suposição, tá? Não interpretem que isto vai ser assim. Muita gente não assiste o vídeo inteiro, e aí tira conclusões que muitas vezes são completamente adversas a isso que a gente está falando. Supondo que dia 1º de agosto de 2023 seja o dia da publicação e que entre em vigor. No dia seguinte, então, dia 2. Muito bem. Nós vamos abrir uma janela de 2 anos, de 1 ano, de 3 anos, para as nacionalidades de judeus sefarditas.
Quem não conseguir entrar com o seu processo dentro deste período, dentro deste lapso de tempo, não vai mais ter esta opção no futuro. Dão a entender que o caminho será este. Ou seja, eles vão colocar um termo final. Não vão tirar imediatamente o artigo da lei, mas eles vão criar um prazo para que ele permaneça e ao final deste prazo, sim, deixe de existir. Isto, se no decorrer do tempo não mudarem de ideia novamente, algum partido chegar lá e disser, calma lá, vamos voltar atrás e vamos rever essa situação. E vamos novamente permitir. Tudo é possível. Certo? Tudo é possível. Então, pode restringir agora e lá na frente pode mudar novamente. Assim como impediram que fosse retirado há um ano atrás, e agora o próprio governo que votou contra esta ideia é quem está propondo extinguir. Extinguir com um prazo. Pois bem, isto poderia ter sido feito já na época, pois não? Ok, vamos extinguir? Sim, mas não de imediato. Vamos criar um interregno aqui, vamos criar um espaço, um lapso de tempo, e aí sim este artigo deixa de existir. Não, votaram contra, mantiveram como estava, criaram novas regras que dificultaram o acesso, como eu disse, e agora, então, estão propondo extinguir. Nós estamos acompanhando o site da Assembleia da República para verificar, a partir do momento em que for colocado, que for apresentada uma proposta legislativa, que nós tenhamos detalhes da proposta, nós vamos trazer aqui para vocês novamente, certamente vamos esmiuçar um pouco aquilo que vem por aí. Mas, a grosso modo, é isso. Tá? Eu vou colocar a matéria aqui para vocês poderem observar e ver o que aconteceu neste tempo. Vamos lá. O governo quer fixar data limite para a vigência da lei dos judeus sefarditas. Depois de ter apertado as regras, o próximo passo é estabelecer uma data para acabar com o regime. Não mudou grande coisa. Abrir um ano entre uma situação e outra, e agora estamos aí, na iminência, então, de extinguir. Isto foi tornado público através da ministra Vieira da Silva, que está aqui nessa imagem que os senhores podem ver. E o que acontece? Não abordaram o tema durante o briefing que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros. Portanto, foi uma coisa que passou meio que batido nesse encontro que os ministros têm com a mídia portuguesa, levando semanalmente e diariamente, às vezes até, informações ao público em geral. Muito bem. Um ano depois de ter apertado as regras para atribuir nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas portugueses, o governo vai acabar com este regime, sem especificar as alterações que vai propor a Assembleia da República, alegando o respeito institucional entre órgãos de soberania. O Executivo apenas admite que tenciona alterar as regras e impor uma data limite para o regime em vigor. Como dito, nós não sabemos o que exatamente o governo pensou, porque isto não tem em lugar nenhum, só lá, entre eles. Não foi feito nenhuma, não foi colocado ainda no site da Assembleia da República o projeto de lei que altera este artigo da legislação de nacionalidade portuguesa. Na matéria ainda diz que esta é a única informação disponível no comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que só foi disponibilizado já depois de terminado o briefing da reunião do Executivo. A ministra da Presidência também não tocou no assunto quando ela fez a introdução à conferência de imprensa. Portanto, assim, passou meio que, pela beirola. Não anunciaram que seria tratado do assunto, encerraram a reunião e depois da reunião encerrada, deixou vazar a notícia. Mas sempre reforço, não há nada publicado que se possa realmente ter como base para aquilo que vem por aí. No parágrafo abaixo, temos aqui a informação de que no ano passado o PCP tentou acabar com o regime no parlamento, mas a proposta foi chumbada pelos votos contra do Partido Socialista, que agora está no poder e quer resolver a situação, pelo Partido Social Democrata, pelo PAN e pelo LIVRE. Então, estes aqui votaram contra a proposta do comunista e agora estão fazendo o serviço contrário.
Então, o que aconteceu nesse um ano? Nesse um ano, eles criaram regrinhas que dificultaram e muito a vida daquelas pessoas que pretendiam entrar com um processo e que alguns até entraram. Alguns entraram e peitaram, e existem ações querendo derrubar aquela decisão, porque alguns acharam que aquilo realmente não fazia muito sentido e não faz. Mas, enfim, seguindo agora, isto aqui, que está sendo proposto pelo Estado português, na verdade é uma coisa que já existe em outros países. Então, na verdade, estão agora tentando implantar, tentando trazer para o ordenamento jurídico português aquilo que já vemos aí em outros países da Europa, onde também ocorreu a expulsão dos judeus sefaditas. Mas lá nestes outros países, isso já vem há tempo assim. Tá? E aqui é uma novidade. Então, é por este motivo que nós trouxemos o assunto até aqui, estamos colocando ele a público, ao nosso público, a você que nos acompanha, a você que segue o nosso canal, e vamos aguardar e acompanhar, né, a Assembleia da República para ver quando entra o projeto, qual é a proposta, quais são os pareceres, quem vai ser favorável, quem vai ser contrário, qual vai ser o posicionamento, porque vai certamente Comissão de Constituição e Justiça, vai passar pela Ordem dos Advogados, vai passar pelo Ministério Público, tem uma série de entidades que vão ter que se manifestar a respeito desta situação específica. E isto tudo nós vamos trazer para vocês, inclusive os pareceres, como nós fizemos já da outra vez. Então, fiquem ligados, fiquem atentos, acompanhem o canal. Por quê? Porque nós manteremos esta informação atualizada para vocês a todo momento. Então, saiu notícia, nós vamos trazê-la aqui. E é o que tínhamos por hoje. Eu espero que logo, logo eles tragam as informações para que a gente possa se debruçar sobre elas, conversar sobre elas, analisar qual é a proposta concreta e ver o que vai acontecer. Perfeito? Senhores, um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até a próxima.